tem ideia de como fazer o livro de prestação de contas? E o extrato bancário? Eu tenho que enviar todo mês para os moradores? E na Assembleia, eu preciso prestar contas de cada gasto mês a mês? E agora, síndico? Neste vídeo, vamos te dar um panorama geral sobre a gestão financeira do condomínio e o que a lei diz sobre isso. Vamos te mostrar como fazer o livro de prestação de contas de um jeitinho bem fácil e sem enrolação. E ainda vamos te dar ótimas dicas sobre a AGO, sim, a tão temida Assembleia de Prestação de Contas. Monique Alig, sou especialista em recuperação de crédito há 18 anos, sou proprietária da Result Cobranças, onde eu ajudo síndicos e administradoras a recuperarem a sua inadimplência com um custo quase zero. Então, vamos começar entendendo os deveres legais do síndico. No artigo 1348 do Código Civil, vai estabelecer no seu inciso 6º, 7º e 8º. Eu vou ler aqui bem rapidinho para a gente ter uma noção. No inciso 6º, ele diz: elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Inciso 7º, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Inciso 8, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. E para fazer tudo isso, o síndico precisa ter uma boa gestão financeira. Então ele precisa pagar todas as despesas em dia, ele precisa ter um fundo reserva guardado, ele precisa ter dinheiro para as manutenções e benfeitorias e ainda por cima uma inadimplência controlada. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa, gente. Agora vamos para a realidade, que é completamente diferente, e quem está no mundo condominial sabe muito bem disso. Mas calma, isso não é impossível e eu vou te provar aqui nesse vídeo. O condomínio, ele é como uma empresa. Então hoje, se a gente conhece empresas grandes que têm uma imensa movimentação bancária, um fluxo de caixa, conseguem fazer tudo isso e ainda ter lucro, o condomínio não é diferente. A gente consegue fazer isso, basta você ter um rígido controle do que entra e do que sai. E para isso, o livro de prestação de contas, ele vai te ajudar. A primeira coisa que você deve fazer é começar tirando um extrato bancário do seu condomínio e confrontando tudo o que entrou e o que saiu com o balancete que o contador te forneceu ou a administradora. Então é bem simples. Tudo que saiu, tudo que entrou, vai ter que bater com o balancete. E para você ter clareza de toda essa movimentação, o livro de prestação de contas, ele é a ferramenta ideal. Ele serve não só para prestar contas, mas para te auxiliar. Ele tem que ser esse guia para você, ele não pode ser complexo. Então, todo mês você precisa pegar esse balancete, o extrato bancário e bater, olhar o seu livro de prestação de contas, que foi entregue pela sua administradora ou pelo seu contador, e entender. Ter clareza dessas informações e aquilo que está diferente ou que você não entendeu, que está colocado, lançado ali, você precisa confrontar quem fez esse livro. E nada de despesas diversas. Às vezes a contabilidade, ela coloca despesas diversas porque ela não entendeu aqueles gastos e aí ela acumula isso no livro de prestação de contas e fica complexo para quem lê, inclusive para o síndico. Então não faça isso. Coloca lá nas despesas diversas. Isso aqui foi um gasto de manutenção com o conserto do telhado. Esse aqui foi compra de material de escritório. Especifica para que fique claro isso para todo mundo. Então, isso que você precisa entender. E se deu errado ou você quer que mude, manda isso para sua contabilidade. Devolve e pede para ela ajustar. Fazendo isso, ajustando, você síndico, você leu, você entendeu o seu livro, o seu balancete, as coisas, já encaminha para o seu conselho. Não espera chegar só no final do ano para pegar aquele livro e tentar entender tudo que foi lançado. Isso não vai fazer sentido, você não vai conseguir nem aprovar as contas. Então, já mensalmente, faça esse controle rígido, leia, entenda, arrume e já encaminhe para o Conselho Fiscal pedindo a aprovação e o parecer deles. Isso tem que ser feito mês a mês e não só lá no final do ano. Agora comenta aqui embaixo para mim se você entende o seu livro de prestação de contas, se você lê ele com clareza e consegue entender o que está escrito ali, as informações bem certinho. E agora vamos dar uma olhadinha na prática em um livro de prestação de contas. Então eu trouxe um material aqui para você para ficar bem claro e didático e você conseguir entender. Mas o primeiro ponto que eu quero esclarecer nesse vídeo é que o livro de prestação de contas, ele não tem uma obrigação legal de como deve ser a estrutura dele. Então a gente não precisa fazer nada muito complexo, encher de relatório, então colocar 1001 gráfico, algumas coisas, tudo isso às vezes é bonito de ver, mas serve para
confundir. Então você tem que pensar assim, as informações elas precisam estar ali de uma maneira clara, objetiva, simples e que todo mundo entenda, não só o síndico e o conselho, mas também os moradores, porque é daí que vai surgir os questionamentos futuros e aquelas desconfianças de que o que é esse gasto, esse valor está muito alto, porque as pessoas não entendem. Se as coisas e as informações estão claras, simples, objetivas para todo mundo entender, não vai ter problema nenhum. Então agora vem comigo que nós vamos olhar e falar item por item e o que precisa ter de tão importante nesse livro para te ajudar. Vamos então ao nosso livro de prestação de contas, tá? Então o livro ele vai ter uma capa, né, onde ele vai colocar aqui, eu coloquei condomínio teste vídeo nas informações, coloquei a nossa logo bonitinho. Prestação de contas, o mês e o ano de referência do que você está prestando contas, lembrando que isso aqui é mensal, tá? Quem é o síndico vigente, qual é o administrador ou contador, né, responsável pelas informações desse livro, tá? Então, a primeira página a gente vai ter um índicezinho de conferência. Eu gosto de colocar qual é a página que tá os documentos desse índice. Então, primeira coisa é o parecer do Conselho Fiscal, depois vem um breve balancete, extrato bancário, receitas, despesas, a inadimplência somente das cotas daquele mês, a inadimplência acumulada geral e os documentos fiscais. Então, nós vamos ver um a um aqui e falar um pouquinho sobre essas informações. Aqui o parecer dos conselheiros, então eu tenho esse modelinho, se você quiser printar a tela e copiar, então ele vai dizer, os conselheiros fiscais desse condomínio, tal, pela convenção, se reuniram o dia em que foi feito isso aqui, né, onde foi concluído, então, por exemplo, eu passei por e-mail os documentos e um me deu um parecer por e-mail, não tem problema, pode colocar ali a data que o último te entregou. E para apreciar as contas desse exercício. Então, nesse nosso vídeo teste, a gente está fazendo janeiro de 2025, então aqui eu coloquei. Então, o que foi analisado dentro deste período? Então, foi analisado detalhamento, com ressalvas, se tiver ressalvas ou não, qual é a ressalva, então, colocar aqui o que foi escrito pelo conselheiro, se teve um conselheiro que fez uma ressalva ou outro, se aquela ressalva foi resolvida ou não. Então, aqui que você vai colocar o que aconteceu nesse parecer. Então, concluímos que o síndico deverá apresentar no prazo tal. Se tiver alguma ressalva onde o síndico tem que apresentar alguma coisa desse parecer e quais são as providências. Ou você vai colocar isso aqui, não teve ressalva nenhuma, tá ok. Conselho, no exame, aceita ou não as seguintes ressalvas, ou se não tem ressalvas, ele aprovou. Gente, isso aqui é bem simples, eu coloquei no próprio Google, tá? Então, peguei um modelinho de lá, vi aquele que fazia mais sentido, dei uma lida e adaptei aqui. Então, você pode fazer da mesma forma, local e data e a assinatura dos conselheiros ali, tá bom? O balancete. Essa parte aqui é fundamental. Deixa eu explicar uma situação para vocês, porque o balancete, muita gente, Monique, mas o que é o balancete? Porque eu não entendo, o extrato bancário ou não. Isso aqui, gente, se você não tem um administrador, um contador que te entrega, nada mais é que um resumo e uma unificação de dados do extrato bancário, das contas. Se tem uma conta, se tem duas, tem conta de investimento ou não, você vai fazer um balancete, você vai pegar aqui, ó, o que tem de saldo nas contas? Então, sei lá, tem 3 contas. Você vai colocar cada conta no primeiro dia do mês, o que tem de saldo, o que começou a conta com dinheiro, né? O que foi receitas? Então, foi só taxa de condomínio. Nesse condomínio teste, a gente vai colocar aqui só como se fossem as taxas, o que entrou nesse mês ali, nesse exercício, no mês inteiro, só de taxas condominiais. Mas digamos que eu tenha outras coisas, eu tenho multa, eu tenho receita, por exemplo, como a gente falou e vai falar aqui no vídeo, de painéis, de marketing, de propaganda, ou enfim, tem outras coisas que estão entrando, remuneração de investimento. Você vai colocar aqui, tá? O que você teve de receita, ou seja, aquilo que entrou. E despesas, aqui ele tá unificando, gente, ó. Eu coloquei um pequeno para demonstrar aqui e mostrar. Então, ele está unificando conforme a gente colocou as contas ali, tá? O que você vai olhar no extrato bancário é diferente porque não tá esse nome aqui bonitinho para você entender o que foi energia elétrica. A gente já vai olhar ali que o próximo item já é o extrato. Mas aqui a energia e o interessante às vezes é você unificar ali pelo plano pelo grupo que você fez administrativo. Então, por exemplo, todas as despesas administrativas ou não, se teve grande ou pequena. Então, água e esgoto, veja aqui que ele vai colocando cada coisa aonde foi gasto.
e o saldo atual. Então, o que é o saldo atual? Então, ele pegou o que entrou, o que tinha no saldo, somou e diminuiu as despesas. Então, o total do mês foi isso aqui. Agora, vamos olhar o extrato. O que o balancete é diferente do extrato? Só que eu coloquei, né, coloquei aqui um testezinho, como vem um extrato. Porque muita gente fala assim, mas eu leio esse livro e não entendo nada. É muito relatório, é muita coisa. Não entendo o que está escrito aqui, não é de fácil, não só acesso, mas de fácil compreensão a maneiras, nomenclaturas, o como está disposto ali as despesas. Então, vamos lá, vou te ensinar aqui, ó. Então, dentro do extrato bancário, você vai ter o período de apuração, os dados bancários. Então, por exemplo, se o condomínio tem 3 contas, tem que vir todos os 3 extratos. Se ele tem uma conta de investimento, também tem que ter um extrato de investimento ali. Então, ele vai vir o extrato de todas as contas que estão aparecendo aqui no balancete. Tá? E é esses dados que você vai confrontar se batem. Os dados do balancete com os extratos. Aí o extrato, ele vai vir assim, tudo que entrou e o que saiu dia a dia. Então, algumas coisas aqui no balancete, elas estão unificadas. Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo para vocês, receitas. Aqui está o total de receitas que entrou. Mas no extrato bancário, você vai ver que o que é negativo aqui no valor é o que saiu. O que está positivo é o que entrou. E aqui, cada banco ele tem uma nomenclatura para os boletos pagos. Ou agora também tem Pix recebido. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que somar. Então, liquidação, cobrança simples, geralmente os boletos, a liquidação de cobrança, francesinha, são os boletos que foram pagos. Tá? E aí você vai ter que somar esse valor. Quando você soma todos os valores que entraram, aqui ó, o 2.700 e pouco, 801, depois aqui o 301, você vai ver que vai somar aquele valor total de receitas, tá? Então, por exemplo, pagamento de empresa de energia, aqui ele tá o valor, o saldo atual, veja que o saldo atual bate com o saldo do balancete que iniciou as contas, então vai ter que bater o saldo de cada um ali, o que começou, e aqui o mês você vai unificando, então pagamento de energia. Aí aqui eu dei uma simulada, porque às vezes você vai encontrar no extrato o nome que vem da razão social do beneficiário. E aqui no balancete você vai ver que ele tá energia gás, ele tá diferente do nome. Então muitas vezes é isso que as pessoas não entendem. Porque o extrato bancário, a gente não tem como controlar isso. E por isso que o balancete ele vem certinho, bonitinho. Mas não tá batendo valor. Às vezes, olha, tem outra conta junto, então soma os valores, tá bom? E aí, aqui que acontece? Tarifa com liquidação. Os bancos, eles vão ter valor de despesa bancária, que é as tarifas com liquidação, que é os boletos pagos, conforme cada dia ele tem essa tarifa. Ou também vai ter as despesas bancárias, como manutenção de conta, essas coisas. E aí, você vai ter que somar esses valores ali e entender qual que é no extrato, e aí você vai ver aqui, ele provavelmente vai estar serviços aqui, infelizmente ele ficou assim, mas se somar, ele vai ver certinho qual que é ali que está colocando dentro do balancete, qual é a conta de despesas bancárias, tá? Então, você vai ter que ler, e se você que é conselheiro, você tem que fazer isso mês a mês. Imagina como é que você vai fazer isso lá no final do ano do condomínio inteiro. Se é um condomínio grande, é uma movimentação enorme, tá? E aí, o que acontece? Muitas pessoas vêm só no balancete, lê o balancete, mas olha só, tem o valor de 7 mil e pouco, e aqui no extrato tá 6,79, eu não tô entendendo. Então, você tem que saber o que você está lendo, pensar um pouquinho, pegar um lápis, uma caneta, uma planilha e ir colocando para confrontar, principalmente os conselheiros. Essa é a função dos conselheiros. Eles têm que olhar isso aqui e entender. Opa, mas olha só, eu olhei um gasto aqui e não encontrei ele no balancete. Aonde que ele está? É claro que não é cada pequenininho de coisa você vai ficar perguntando. Primeiro você tem que ler, tentar interpretar, tentar entender, tentar localizar os valores aqui, unificar, ver se tá, se não tá. E aí depois é óbvio, você confronta aquilo que a informação não tá batendo ali, tá bom? Então é assim que vai funcionar. Agora, o que acontece aqui? Ó, relatório de boletos. Então, dentro do banco, da sua administradora ou do seu sistema, ele tem que te dar um relatório de todos os boletos que foram liquidados, tá? Então, lembra que o valor lá das receitas, das cotas, tá? Aquele valor aqui, ó, 4 mil e pouquinho, que ele vai vir sempre o valor total disso aqui e quem que pagou. Aqui são nomes fictícios, tá, pessoal? Quem ou a unidade, quem é o pagador, o vencimento que pagou, o dia que pagou e o valor que pagou. Se teve juro, multa, porque olha só, muitas pessoas pagam o boleto e não é o boleto daquele mês. Aqui ele tá dizendo tudo que naquele mês pagou. Veja que aqui vai ter gente, ó, que venceu dia 10/12 e aí por isso pagou juro, pagou multa. Gente que pagou 10/11, então quanto foi de juro, multa, aqui o valor unitário de cada um e aqui o que ele pagou de correção. Então, se você somar
esses 3 aqui, ele vai dar esse valor aqui. Então, é tudo que entrou. Digamos que se tivesse multa, taxa de mudança, taxa disso, alguma despesa que foi um boleto separado, ia estar aqui. Tudo que for boleto liquidado, ele vai estar aqui nos boletos liquidados, tá? Ah, mas tem um Pix que entrou na conta que foi, sei lá, de uma outra coisa, de um reajuste, não vai estar aqui no relatório de boletos. Isso aqui é o relatório de boleto. Quem pagou? Quais foram os condôminos que pagaram? Qual era o vencimento? Que dia que eles pagaram? E quais os valores que eles pagaram? Tá? Então, isso aqui é um relatório dos boletos que foram liquidados aquele mês. Tá? Não é o relatório de inadimplência. Então, agora que a gente vai passar para esses outros relatórios. Aqui, ele vem um unificado só das despesas, tudo que saiu. Porque tem condomínios que são muito grandes e aí não cabe colocar isso ali no balancete. O balancete é para ser resumido. Ali no nosso balancete, a gente pôde colocar tudo, porque eu fiz um exemplo pequeno para te demonstrar. Mas tem condomínios que precisam relatório de despesa, porque, por exemplo, ali no balancete, ele coloca por grupo. Então, despesas administrativas, despesas com honorários, prestador de serviço, ele unifica. Mas aí no relatório de despesas, ele tem que trazer item a item. Então, por exemplo, iria aqui o campo. O que são as administrativas? Então, sei lá, administradora, contador, despesas bancárias. Aí ele viria bem discriminando item a item o que é, tá? Então, é assim que tem que ter nesse relatório de despesas. E agora a gente vai falar da inadimplência, tá? O relatório de inadimplência somente das cotas de janeiro. Então, eu criei aqui um relatório fictício dentro de hoje do sistema, o que traz a Result, mas cada sistema vai trazer de uma maneira, de um layout diferente. O que você precisa entender? A informação de qual é a unidade, tá? A informação dos títulos daquele mês, então o vencimento, qual é o valor original, 1 a 1, tá? Veja que aqui eu tô trazendo somente as do mês de janeiro, quem não pagou. E tem que ter um unificado, ou seja, quanto que não entrou. Sabe por quê? Quando você vai confrontar a tua previsão orçamentária para ver depois o que tem de inadimplência. A gente preveu que ia entrar 20 mil e entrou 16. Onde é que tá o resto? Tem que bater aqui com esse relatório do mês. Tá aqui o resto. Essa é a inadimplência, tá bom? Se esse resto tivesse pago, estaria ok? Teria dado problema na previsão orçamentária ou não? Então, essas informações é muito importante você ter unificado para você saber e depois confrontar valores. Aqui agora é um relatório de inadimplência total do condomínio. Então, aí ele vem total por unidade, ó. Então, vamos lá, por exemplo, apartamento 103 deve esse valor sem correção. É sempre o valor só da cota, porque a correção, ela é diária. Então, no dia que você quer saber o valor que tá, você tira um atualizado para daí vir todas as correções bem bonitinho, dá até aquele dia. Aqui vem a identificação do título. Então, ó, o 307, ó, ele deve todas essas competências, todos esses vencimentos e todos esses valores, tá? Eu tô trazendo um relatório assim, é o da Result, mas geralmente os relatórios de sistemas e administradora, eles vêm parecidinho assim, com essas informações. Às vezes tem um que vai ter aqui o nome do morador, algumas outras informações de juro, multa. Eu quis simplificar para não ficar tão complexo. E aí, aqui vem o valor, tá? Ele tem um total por unidade, aí a segunda folha e ali o total geral da inadimplência do condomínio. Agora vem os documentos fiscais, tá? Então, todas as notas dessas despesas de prestador de serviço, enfim, Monique, mas tem cliente que é contrato, que não tem nota, mas vai ter um recibo, vai ter uma identificação. Então, a gente vai olhar aqui. Então, você coloca, digitaliza ali todas as notas, esses cupomzinhos, é claro que aqui eu peguei do Google, então só joguei ali, não tá batendo os valores, para vocês entenderem. Aqueles cupomzinhos, tem uns que são cupom fiscal e eu vou aconselhar vocês a tirarem foto. Por quê? Porque isso aqui é térmico, então ao longo do tempo ele perde aqui a tinta e aí você perde as informações. Então, sempre que receber, síndico, tem que tirar uma foto, digitalizar para não perder as informações daquele cupomzinho fiscal. A conta de energia, porque ela não tem cupom fiscal, então tem alguns fornecedores que eles podem ser isentos de emitir a nota fiscal, mas aí você vai colocar ali o cupomzinho, tá? A fatura de água, recibo, se teve Monique, não pode receber recibo, tem que ser só nota fiscal. Sim, tem, mas tem alguns casos de um prestador pequeno, ou o jardineiro, alguém que, enfim, não faz, você precisa prestar contas de uma maneira transparente. Então, isso aqui é uma maneira transparente de você colocar ali e prestar contas. Então, vamos colocar ali porque o dinheiro saiu, não tem a nota, mas está aqui. Futuramente, vai saber pelo menos para onde foi esse gasto. Expliquei para você certinho. E o interessante é,
tem que ser simples e compreensível o livro de prestação de contas. Tem empresas que vão trazer muitos relatórios, administradoras, contadores, sistemas específicos que vão te dar por gráfico, que vão te trazer o balancete em gráfico de pizza, em gráfico de torre, em gráfico disso, daquilo. Legal, mas tem que ser de fácil entendimento. Se essas coisas, se essas nomenclaturas está difícil, você não está compreendendo, ou seja, tem 3 tipos de relatório que falam a mesma coisa, não precisa. Coloca só um, aquele que fica mais fácil visualizar. Fala com a sua administradora, fala com o seu fornecedor, diz não, eu não quero esse relatório aqui. O livro ele vai ser aquilo que você imprimir, aquilo que fica fácil para você e os moradores entenderem. Então não adianta ser uma coisa bonita, cheia de informação, cheia de coisa, mas ninguém está entendendo nada. Então tem que ser fácil para você, síndico, para os moradores e todo mundo compreender a prestação de contas daquele mês. E se a sua administradora ou seu contador já tem um sistema pronto que te entrega esse livro mensalmente, leia ele todos os meses, tente entender. Se fica complexo, se você não está entendendo a estrutura dele, está diferente disso que a gente falou aqui, disso que a gente mostrou aqui, às vezes tem mais coisas ou os relatórios têm outros nomes, algo diferente e você não está entendendo, senta com quem está fazendo esse livro, o seu administrador, o seu contador, confronta, primeiro tenta entender o que está ali e tenta fazer com que esse livro seja eficiente para você. Se tem como modificar, que isso tem que te ajudar na sua gestão e não te atrapalhar. Todo mês você tem que ler o livro de prestação de contas, entender o que está escrito ali e passar para as pessoas. Se você mesmo não entende o que está ali, o que entrou, o que saiu, principalmente em condomínios grandes, onde tem uma movimentação alta de valores, é complexo mesmo. Então, assim, você precisa entender, eu síndico, eu primeiro preciso ler isso aqui e entender. Se eu não estou entendendo, se tá complexo, se o relatório, se o nome, se as colunas aqui estão diferentes, eu não entendi nada, senta com os fornecedores, senta com quem está construindo esse relatório e entende ou tenta transformar ele de uma maneira que fique fácil para você. Então isso eu vejo que tem síndicos que não fazem, simplesmente pegam aquele relatório, acham muito bonito, é cheio de gráfico, é cheio de nome, é cheio de número, tá legal, fecha aquilo ali e chega no final do ano, vai prestar contas, aí todo mundo começa a questionar, ninguém entende o que tá lá e nem o síndico entende e é óbvio, as contas não vão ser aprovadas. Então começa do básico, do simples, tem que estar claro, tem que ser objetivo, você tem que entender tudo que está ali, para depois você saber, você passar para o conselho, tirar as dúvidas do conselho e também passar para os moradores. Outra dica bem legal que eu vou dar agora nesse ponto é, faça uma cópia para você poder disponibilizar para os moradores do livro. Algumas pessoas falam em fazer um protocolo também, eu já vi. Então, um protocolo de quem pegou e quem não pegou o livro de prestação de contas. Isso é legal, funciona, formal, mas eu gosto de ter uma cópia. Porque se derrama um café, se derrama uma água, se alguém uma hora vai olhar e perde, uma criança pequena arranca uma página, é um livro muito importante. Então, você tem que ter o livro original, que fica lá certinho, arquivado. E faça uma cópia para que todo mundo veja. Hoje também tem sistemas que tem cópia digital, então você pode enviar isso online, então é mais seguro ainda, então a pessoa consegue ler ali, ver, entender. Tem sistemas que também auxiliam hoje nisso, sistemas de administradora ou sistemas próprios para o condomínio, que tem uma visão mais clara, que tem gráficos, dashboards, que você consegue olhar ali e ter uma noção bem simples. Mas como eu falei, tem que ser fácil e tem que ser objetivo. Não pode ser algo que você não entenda o que está escrito ali. Tá bom? Esse vídeo ele tá te ajudando? Então se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você acompanhar os nossos conteúdos semanalmente. Agora chegou o momento de falarmos sobre a AGO, Assembleia Geral Ordinária. Muitos síndicos morrem de medo dessa assembleia. Por quê? Porque eles têm medo de que as contas venham a ser reprovadas ou que os moradores vão fazer um monte de questionamento sobre onde foi gasto, o que foi gasto, e o síndico tem segurança sobre aquilo. Então assim, primeiro de tudo, se você fez o dever de casa, como eu expliquei anteriormente, mês a mês, olhar, entender gasto, já passar para o conselho, já ter a aprovação mensal daquilo ali, não vai ter problema nenhum, você vai ter segurança, você vai ter transparência na hora de passar essas informações na Assembleia e óbvio que é o objetivo final, vai ter a prestação de contas, vai ter as contas, aliás, aprovadas. E gente, isso tudo vai te ajudar ainda que o próximo tópico dessa Assembleia é a previsão orçamentária para o ano seguinte. Então, para você ter essa previsão, passar-lhe uma previsão, porque às vezes na previsão, às vezes não, na maioria dos casos, a previsão orçamentária do ano seguinte, ela aumenta a cota e isso é um problema para
para os síndicos, porque os moradores não querem aumentar, ninguém quer mexer no bolso sem entender para onde que está indo o seu dinheiro. Agora, se você apresentou a prestação de contas bonitinho, com clareza, com transparência, quando você trouxer os dados da previsão orçamentária e você colocar o que precisa ser feito, tudo bonitinho, tudo que está ali transparente, e você vai explicar por que precisa aumentar o valor ou não, se for o caso, ou se tiver uma manutenção, uma obra, alguma coisa, vai ficar claro. Então os moradores eles vão ter confiança na sua gestão. E aí você não vai ter dificuldade, além de aprovar a prestação de contas, de conseguir aprovar a sua previsão orçamentária. Mas para isso você precisa fazer esse dever de casa que a gente explicou aqui. Uma coisa que é um mito. Então, na Assembleia de Prestação de Contas, você não vai prestar contas. Engraçado, né? É contraditório, mas você vai aprovar as contas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a prestação de contas ela já tem que ter sido feita. O Conselho Fiscal ele já tem que ter analisado as contas, já tem que ter entendido, questionado e elaborado um parecer. E quando você traz isso para a Assembleia, você tem que trazer resumidamente para mostrar para os moradores, para os condôminos, o que foi feito, né? Então você tem que ter ali um material, seja no data show, ou você faz um livrinho impresso. Se o seu condomínio é mais simples, Monique, a gente não tem administradora, não tem um data show, como é que eu vou trazer isso? Imprime os livrinhos, faz um livrinho resumido de todos os livros do ano, que fique prático e explique ali o balancetezinho simples para na hora da Assembleia os condôminos olharem e entenderem. Então você tem que trazer esse material, você tem que montar um dossiê resumido para mostrar para eles, mas não é para que eles parem e olhem e a Assembleia fique longa e te questionem item por item. Não, isso já tem que ter sido feito. Então ali é só para aprovarem e o Conselho Fiscal vai dar o parecer dele. Então se o Conselho mês a mês acompanhou, olhou, leu, entendeu, já questionou em tempo real, também o parecer vai ser rapidinho e vai ser favorável àquilo que foi feito, tá bom? Outra coisa bem legal que eu já vi em assembleias e eu acho importante é tire fotos, monte um dossiê de tudo que foi feito no ano. Então, se quebrou a bomba e eu tive que trocar coisas caras que envolveram uma chamada de capital ou que envolveram um gasto, como é que eu posso te dizer, um gasto grande, você precisa ter uma prova, você precisa ter um documento. Tira uma foto do antes e depois. Se a gente fez uma benfeitoria no jardim, se a gente precisou instalar câmeras, quebrou o portão, então tem um videozinho. Faça um dossiê disso, mostre a sua gestão, mostre o porquê precisou ter aquele gasto e aonde que foi feito. Então isso é importante para as pessoas acompanharem. Mesmo que o condomínio seja de todos, não são todas as pessoas que circulam o tempo todo no condomínio. Tem pessoas que entram na sua garagem, pegam o elevador e saem na sua casa. Não frequenta ali a área comum. Então quando você vem com um gasto assim, ela não entende por que foi gasto isso. E se você traz e mostra o material, olha só, isso foi para aquela finalidade, poxa, quebrou uma janela, enfim, várias coisas que vão acontecer no dia a dia do condomínio que você precisa gastar. Mostrar essas coisas na assembleia, ter essa transparência, ter essa riqueza de detalhes e principalmente autonomia e segurança no que você está trazendo para os condôminos, isso vai te gerar não só uma transparência, como um compromisso com os moradores. Não só estou gerindo as contas, isso não é só um negócio para eu ganhar dinheiro se eu sou um síndico remunerado, mas você tem que mostrar que você se importa com a moradia daqueles condôminos, que é isso que eles querem. Então isso não tem um preço. Se você está cuidando, se você está zelando pelo patrimônio, pelo lar daquelas pessoas, elas vão entender que você está se importando com aquilo. E isso é o que mais importa, isso é a parte mais relevante, eu acredito, de uma assembleia dessas onde você está prestando contas. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre mostrar gastos e o que entrou, o que saiu, o que eu economizei ou não. E simplesmente as melhorias, o que você está fazendo pelo lar daquelas pessoas. Então, eu acho que isso é a principal mensagem que tem que estar ali na assembleia. Se você fizer isso, gente, eu tenho certeza, você não vai ter dificuldades nenhuma em aprovar as contas do seu condomínio na assembleia. Outra coisa que na assembleia precisa estar claro é a inadimplência. Não omita a inadimplência. Não tenha medo de mostrar o valor que ela está, se ela está muito alta ou não. Outro erro muito comum que eu vejo nessa assembleia é
poxa, o síndico traz uma inadimplência alta na hora de prestar contas, porque ela faz parte da prestação de contas, e aí você apresenta uma solução para inadimplência. Agora a gente vai montar processo, a gente vai protestar, a gente vai contratar uma assessoria, uma garantidora, enfim. Não deixe para mostrar uma solução para inadimplência nesta assembleia. Cuidar da inadimplência é uma obrigação do síndico mensal. Todos os meses, quando você faz a prestação de contas, você olha para a sua inadimplência e você vê se ela está aumentando ou não. Então você precisa tomar uma providência em tempo real. E nessa assembleia, você vai mostrar o que você fez ao longo do ano. Se você contratou fornecedores, se você protestou, se você montou o processo, o que você fez com essa inadimplência? E não, olha só, a inadimplência está em 100 mil, então agora nós vamos contratar uma empresa. Não faça isso. Você está gerindo as contas, você está gerindo o financeiro. Então, todos os meses, se você olhou que a inadimplência está aumentando, faça alguma coisa e nessa assembleia mostre o que você fez, se está dando resultado ou se não está dando resultado. Monique, mas se eu precisar trazer uma garantidora, por exemplo, eu preciso aprovar em assembleia, porque é um serviço, existe um custo. Ok, mas isso não precisa ser feito lá na assembleia de prestação de contas. Você tem que fazer isso durante o ano. Se a inadimplência ela está impactando no seu financeiro, faça uma assembleia imediatamente para a contratação de um serviço, de uma assessoria, ou de uma garantidora, ou de um advogado que vai ter um custo. E não lá no final do ano você apresente orçamentos. Essa assembleia vai ficar extensa, longa, a inadimplência ela é um tema extremamente polêmico, muitas pessoas vão questionar, vão falar mal do fulano, vão querer ver o vizinho que está devendo. Não é assim. E outra coisa, você não pode expor os moradores, não pode expor os devedores, mas você deve expor a dívida. Então, como esse tema é polêmico e às vezes gera muito problema, é muito mais fácil você chegar e já mostrar o que você está fazendo, e inclusive os frutos que você já está colhendo desse trabalho bem feito de recuperar essa inadimplência, do que você chegar e dizer assim, não, agora a gente vai fazer alguma coisa. Então, eu acredito que é muito melhor você já chegar com o resultado ali bonitinho e também não vai ter problema em relação a ser uma assembleia muito extensa, cansativa e chata. Tá ok? Agora fala pra mim aqui nos comentários como é que foi a sua última assembleia de prestação de contas. Foi muito polêmica? Demorou muito? Foi aprovada as contas? Que eu quero saber. E agora a nossa dica de ouro. Peque pelo excesso e não pela falta. O excesso de quê? O excesso de informações. Se um condômino te questiona sobre uma questão financeira, sobre um extrato, sobre uma compra, uma movimentação, explique, esclareça, não fica se escondendo ou demora 4, 5 dias para responder. Não, peque pelo excesso. Fale, mostre, print, envie, mostre uma foto do que aquilo foi gasto. Isso é fundamental e a pessoa vai entender e não vai mais questionar sobre aquilo porque ela entendeu, ficou claro, foi transparente, ela confiou naquilo que você falou, tá ok? Outra coisa, disponibilize, como eu falei antes, uma cópia do livro. Tenha essa cópia todos os meses ou que seja digital para encaminhar para todo mundo sempre que solicitado. Então hoje a gente viu bastante coisa, a gente viu que é importante você entender sobre o financeiro, você ter uma noção básica de gestão financeira para poder fazer uma boa prestação de contas, clara, objetiva e que você consiga entender. A gente olhou um pouquinho sobre o livro de prestação de contas, a gente tentou entender como ele funciona, o que precisa conter nele e a ordem das coisas, como funcionam, e principalmente falamos sobre a Assembleia Geral Ordinária, a Assembleia de Aprovação de Contas. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido claro, e comenta aqui embaixo se você gostou. Muito obrigada. Todos os gastos. Eu tô com vontade aqui. Não, e tu já entendeu que no final ele tem um blá blá blá.